Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Então, na semana passada vocês estudaram sobre a lei de Coulomb e hoje eu tô aqui para a gente corrigir os exercícios que ficaram para vocês fazerem. Bem, antes de começar a correção, eu gostaria de falar um pouco sobre a lei de Coulomb, de revisar o conceito. Nós já vimos, nas aulas anteriores que as cargas elétricas, elas exercem umas forças que podem ser de atração ou de repulsão, dependendo do sinal de cada uma das cargas. Então, quando você tem cargas de sinais iguais, elas se afastam, se repelem. Quando você tem cargas de sinais opostos, elas se atraem. Então, se existe uma atração ou uma repulsão entre essas cargas, é porque existe uma força que afasta essas cargas ou que aproxima essas cargas. Esta força, ela pode ser quantizada através de uma equação que é o que a gente chama de lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb, ela diz que a força entre as cargas elétricas, ela é maior quanto maior forem as cargas, e menor quanto maior for a distância que separa essas cargas. E ela também depende do meio onde essas cargas estão. Normalmente a gente utiliza como meio o vácuo, que é representado pela constante eletrostática, que no vácuo vale 9 vezes 10 elevado a 9. Então essa aqui é a equação da lei de Coulomb. F, que é a força elétrica, vai ser igual a constante eletrostática, que é o que representa o meio, e que no vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9. Esse número vocês têm que gravar, tem que saber de cor, que nem todo problema vai te informar esse número. Vezes o valor da primeira carga, o valor da segunda carga, tudo isso dividido pela distância que separa essas cargas, essa distância tem que estar em metro, elevado ao quadrado. Feito isso, a gente consegue determinar o valor da força de interação dessas cargas. Para a gente entender melhor esse conceito, eu gosto de usar um exemplo do ímã, um ímã de geladeira. Se bem que a força que atrai, de atração do ímã, é uma força magnética, que a gente está estudando força elétrica. Mas o exemplo do ímã é um exemplo bem tranquilo da gente entender. Vamos dizer que eu tenha dois ímãs, um pequeno e um grandão. Coloco os dois lá na geladeira. Qual dos dois eu consigo arrancar com mais facilidade da geladeira? O pequenininho ou o grandão? O pequeno, Porque o grandão vai estar com uma força maior atraindo ele para a geladeira. Se eu pegar um desses ímãs e soltar bem pertinho da geladeira, tiro ele da geladeira e solto bem pertinho, o que acontece? Ele gruda de novo. Se eu afastar um pouquinho mais, ele vai cair e de repente vai grudar mais embaixo. Se eu afastar muito e soltar, o que acontece? Ele vai cair no chão, porque ali você não vai ter mais essa interação, não vai ter mais a força atuando. Então, quanto maior a distância que separa as cargas, voltando aqui para a força elétrica, menor vai ser a força de interação entre elas. Por outro lado, quanto maior for o tamanho das cargas, maior vai ser a força de interação entre elas. Ok? Então, vamos para a correção dos exercícios. Vou botar eles aqui e já volto. Então, vamos lá para o primeiro exercício. Número 1. Uma esfera recebe cargas iguais a 2 microcoulomb e menos 4 microcoulomb, separadas por uma distância de 5 vezes 10 a menos 2 metros no vácuo. Calcule a força entre elas e diga se esta força é de atração ou repulsão. Bem, então vamos lá. Primeiro detalhe que a gente tem que lembrar é que esse símbolozinho aqui, o micro, representa 10 a menos 6. Então, a carga 1 é 2 vezes 10 a menos 6. A carga 2 é menos 4 vezes 10 a menos 6. A distância tem que estar em metros e já está. Eles estão no vácuo e ele não me diz qual é o valor da constante eletrostática. Mas eu já sei que quando está no vácuo,
A constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado a 9. Agora é só colocar esses valores na fórmula, calcular para a gente saber qual é a intensidade dessa força. Então a força vai ser igual a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes carga 1, que é 2 vezes 10 a menos 6, vezes carga 2, que é menos 4 vezes 10 a menos 6. Como aqui a gente só quer calcular a intensidade, a gente trabalha com o módulo da carga, não precisa colocar um sinal. Então é 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que é 5 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Então vamos resolver. Primeira coisa, a gente multiplica os numerozinhos que estão na frente do número 10. Então 9 vezes 2, 18, 18 vezes 4, 72. Repete o vezes 10, resolve os expoentes. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Sobre 5 elevado ao quadrado, que é 5 vezes 5, 25. Vezes 10, menos 2 vezes 2, aqui, expoente, né? Potência do número com o expoente, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2, menos 4. Então, a força vai ser igual. 72 dividido por 25 dá 2,88. 888. Repete o vezes 10. O menos 3 está em cima, continua menos 3. O menos 4 está embaixo. Quando muda de lado, ele vai para cima, ele vai mudar de lado, muda o sinal. Então, de menos 4 vai passar para mais 4. 4 menos 3, 1. 10 elevado a 1 é 10. Então, eu posso até multiplicar aqui. 2,88 vezes 10 vai ser igual a 28,8 Newton, representada pela letra N, que é a unidade de força elétrica. Unidade de força, né? Pronto. É feio, mas não é difícil. É só você ir fazendo passo a passo. Número 2. Duas cargas, Q1 de 5 microcoulombs e Q2 de 4 microcoulombs no vácuo estão separados por uma distância de 3 vezes 10 a menos 2 metros. Determine a força elétrica entre elas. Ah, falta uma coisinha aqui. Ele pede para dizer se essa força é de atração ou de repulsão. Para eu saber se a força é de atração ou de repulsão, eu preciso saber do quê? Se as cargas têm sinais iguais ou sinais diferentes. A primeira carga é positiva, a segunda carga é negativa. Então, os sinais são diferentes. Se são duas cargas de sinais diferentes, a força é uma força de atração. Então, essa é a importância do sinal das cargas, para a gente determinar que tipo de força é aquela. Então, voltando aqui para a segunda, também são duas cargas, elas estão no vácuo e a gente agora vai, a mesma coisa, né? Micro quer dizer 5 vezes 10 a menos 6. Aqui, menos 4 vezes 10 a menos 6, porque esse micro significa 10 a menos 6. A distância está em metros, está ok. Se está no vácuo, eu sei que a constante é 9 vezes 10 elevado a 9. Colocando esses valores na fórmula, F vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes. É uma constante, tá? Vai sempre aparecer nos problemas. Vezes
carga 1, 5 vezes 10 a menos 6, vezes carga 2, é menos 4, mas a gente trabalha com módulo, 4 vezes 10 a menos 6. Não precisa botar o sinal aqui na frente. Tudo isso dividido pela distância, que é 3 vezes 10 elevado a menos 2, não esquecendo que essa distância é elevada ao quadrado. Para resolver, a gente multiplica os números que estão na frente do 10. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 4, 180. Repete vezes 10 e resolve os expoentes. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. A parte de baixo. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Repete o 10. Multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2, menos 4. Ou seja, essa força vai ser igual. Divide 180 dividido por 9. Dá 20. Repete vezes 10. Menos 3 está em cima. O menos 4 está embaixo. Quando passa para cima, fica mais 4. Então, 4 menos 3, 1. Que é a mesma coisa que 10. Então, a gente também pode multiplicar. 20 vezes 10, 200 newton. Essa força é uma força de atração ou de repulsão? Uma carga positiva, outra carga negativa. Sinais diferentes. Sinais diferentes, os opostos se atraem. Então, é força de atração. Beleza? Então, já volto para os 2 últimos exercícios. Voltei. Vamos para número 3. Duas cargas encontram-se no vácuo a uma distância de 1 vezes 10 a menos 2 metros, uma da outra. As cargas valem Q1, 3 vezes 10 a menos 8 coulomb, e Q2, 3 vezes 10 a menos 9 coulomb. Determine a força de interação entre elas. Então, a mesma coisa, Temos duas cargas, temos a distância em metro. Não me diz qual o valor da constante eletrostática, mas diz que está no vácuo. Então, já sei que o valor dessa constante é 9 vezes 10 a 9. Então, é só jogar aqui na fórmula os valores que o problema me deu. Então, a força vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9, vezes carga 1, que é 3 vezes 10 elevado a menos 8, vezes carga 2, que é 3 vezes 10 elevado a menos 9, dividido pela distância, que é 1 vezes 10 a menos 2, elevado ao quadrado. Primeiro, a gente multiplica os números que estão na frente do 10. 9 vezes 3 vezes 3, 81. Repete o 10. 9 menos 8, 1. 1 menos 9, menos 8. Sobre 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Repete o 10. Menos 2 vezes 2, menos 4. Então, essa força vai ser 81 dividido por 1, que é 81. Repete o 10. Menos 8 está aqui em cima, menos 4 está embaixo. Quando passa para cima, fica mais 4. Menos 8 mais 4, menos 4. Posso terminar assim ou posso resolver. Lembrando que a potência de 10 aqui representa as casas decimais. Então, eu tenho que contar 4 casas decimais a partir do 1. Então, essa força, ela também pode ser escrita como uma força de 0,0081 newton.
Tá vendo? São 4 casas decimais para lá. 1, 2, 3, 4. Aqui é onde fica a vírgula. O quarto e último exercício. 2 cargas eletrizadas são fixadas a 3 vezes 10 a menos 3 metros uma da outra. Suas cargas elétricas são idênticas e iguais a 2 nanocoulomb. Esse símbolozinho é diferente, tá? Esse é o nano, não é o micro. Determine a força eletrostática entre elas, sabendo que o meio é o vácuo. Então, eu tenho, se elas são idênticas, isso significa que as duas têm o mesmo valor. Então, Q1 e Q2 valem 2 nanocoulomb. O nano representa 10 elevado a menos 9. Então, isso aqui é 2 vezes 10 elevado a menos 9. A distância está em metros, estão no vácuo, a constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a 9. Colocando tudo na fórmula. Então, a força vai ser igual. Constante eletrostática, que é 9 vezes 10 elevado a 9. É uma constante, por isso que ela se repete sempre, tá? Basicamente, todos os exercícios que vocês forem fazer sobre força elétrica, usando a lei de Coulomb, vocês vão usar isso aqui, tá? Vezes carga 1, 2 vezes 10 a menos 9. E a carga 2, também, 2 vezes 10 elevado a menos 9. Tudo isso dividido pela distância, que é 3 vezes 10 a menos 3. E essa distância a gente não pode esquecer que ela é elevada ao quadrado. Então, a força vai ser igual. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36. Vezes, repete o 10. 9 menos 9, 0. Sobrou menos 9. Dividido. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes, repete o 10. Menos 3 vezes 2, menos 6. Gente, não confundam, tá? Esse número daqui a gente eleva ao quadrado. Multiplica por ele mesmo. Esse número aqui a gente faz a multiplicação comum. 3 vezes 2, menos 6. Então, a força vai ser igual. Dividindo aqui quem está na frente do 10. 36 dividido por 9, 4. Repete o 10. Menos 9 com menos 6. Só que esse menos 6 vai vir para cima, vai virar mais 6. Menos 9 mais 6, menos 3. Posso deixar assim ou posso representar resolvendo ali os expoentes, que é 3 casas decimais. Então, é 0,004 newtons. Aqui no número 3, voltando aqui, esqueci, né? Positivo com positivo. Essa força é uma força de atração ou de repulsão? Essa força é uma força de cargas de mesmo sinal se repelem. Força de repulsão. No número 4, as duas cargas são idênticas, então também tem o mesmo sinal, também é uma força de repulsão. Então, encerramos, né? Assistam às aulas de hoje, matéria nova aí, vocês vão ver um pouquinho sobre campo elétrico. E não se esqueçam, tá? Fiquem em casa, se protejam. Bom final de semana e até semana que vem. Beijos!